dia! Boa tarde! Boa noite! Você está no? Palavrinhando! Então vamos palavrinhar? Muito! Você já se inscreveu no canal? Já deu o seu joinha? Já comentou? palavrinhou conosco? Já mandou? Tem gente aí que tá conversando com a gente. E você? Tá esperando? A gente tá esperando o seu. Ixi, vieram duas palavras, eu já voltei uma pra lá. Oh, meu Deus. Sensibilidade. Ai, meu Deus, o dia que eu pegar quem inventou essas palavras. Sensibilidade é uma linda palavra. Sensibilidade. Sensibilidade. Sensível. Sensível demais. Eu sou alguém que Lembra disso? É sensível. Eu não lembro. Você não lembra dessa música? Ixi, Lembro dessa música. é de 1900 e bolinha. Não, isso aí já queria usar demais na minha memória. É sensível demais ou insensível demais? Sensível demais. Você é alguém que chora, não é? Essa roupa. Ou sensório. Serve sensório? Não. Sensibilidade. Nossa. Um palavrão lindo. É textão. Bora lá. É do latim sensibilitate. Substantivo feminino. Qualidade de sensível. 2. Faculdade de sentir, sentimento, sensibilidade literária. 3. Propriedade do organismo vivo de perceber as modificações do meio externo ou interno e de reagir a elas de maneira adequada. Excitabilidade. Sensibilidade ao calor, sensibilidade na pele, sensibilidade estomacal. 4. Faculdade do ser humano sensível. Impressionabilidade. 5. Faculdade de experimentar sentimentos de humanidade, ternura, simpatia, compaixão. 6. Faculdade que tem o artista de ser especialmente sensível aos elementos que, transmitidos à sua obra, são capazes de despertar emoções. 7. Disposição para ofender-se ou melindrar-se. Suscetibilidade. 8. Emoção, sentimento, afetividade. O Pequeno Morto, de Vicente de Carvalho, é um poema cheio de sensibilidade. 9. Na física, meditação da capacidade... Não, medição, desculpe. Estou aqui, ó. Medição da capacidade de resposta de um instrumento de medida, usualmente expressa pelo quociente de intensidade do sinal de saída pela intensidade do sinal de entrada. 10. Automatização, deve ser. O mínimo sinal de entrada capaz de causar no sistema um sinal de saída com características determinadas. 11. A propriedade de um julgamento de uma hipótese na qual é muito grande a probabilidade de rejeição da hipótese quando ela é falsa. Nossa senhora. 12. Numa emulsão fotográfica, medida de capacidade de registrar imagens luminosas. Ah, tá, a sensibilidade da câmera, né? Usualmente expressa numa escala arbitrária, velocidade de emulsão, rapidez. É a sensibilidade da câmera mesmo. E aí falou demais, o texto é deste tamanho. Tem umas que são tão pequenininhas e outras que são. E aí, você anotou tudo? Porque eu já esqueci um monte. Não, eu fui anotando, na verdade, ideias. Porque acho mesmo que é uma palavra de textão, mas de muitas aplicações. Não é? Você pode ser uma sensibilidade, ser sensível, né? Sentir. A possibilidade, sentir, ter sentimento. Por outro lado, você pode dizer que alguém é sensível no sentido de ser uma pessoa delicada, que observa, que participa do contexto. Uma pessoa, às vezes, até um pouco mais frágil, né? Sensível, eu até brinquei que a música é sensível demais, mas há pessoas que realmente, por qualquer coisa, existe a sensibilidade física que ele fala, né? Ou seja, é quando você sente o tato, uma dor, né? E a sensibilidade emocional, qualquer coisa tira a pessoa do centro, qualquer coisa ela fica nervosa ou foge, né? Sei lá, às vezes é uma sensibilidade emocional aí, uma pessoa mais fraca emocionalmente, é isso? Na verdade porque tanto que
a gente fala muito em resiliência, né? Sim. Porque é a possibilidade da pessoa encarar o problema e retornar ao lugar comum dela, ao estado comum dela, de uma maneira mais rápida. Porque justamente nós vivemos um momento social, histórico, de muita sensibilidade. As pessoas estão mais emocionalmente mexidas por N questões, né? Atualmente eu acho até por conta da própria pandemia, né? Sim. As pessoas estão mais... Primeiro porque muita gente ainda continua muito presa em casa, né? A gente tem o privilégio de poder estar aqui, né? Vacinadas, graças a Deus. Mas há pessoas que ainda, né? A gente faz toda a recomendação, a gente sai à rua de máscara, com álcool gel o tempo todo, mas há pessoas que realmente ainda, né, estão dentro de casa extremamente sensíveis com relação a essa situação. Tanto é que nunca se teve tanta procura em consultórios de psicologia, né, por conta dessa situação. Então, o emocional, de uma forma geral, foi debulhado, né? Quase debulhado mesmo. E aí veio dessa sensibilidade mais aflorada, né? De pessoas que às vezes não têm essa resiliência que você falou, né? De se adaptar ao novo, à nova situação. E a sensibilidade foi tão grande, atingiu tanto o emocional das pessoas, que eles foram além da resiliência e criaram o antifrágil. O antifrágil é a pessoa que ela encara o problema e volta mais forte ainda. Na resiliência é um estado comum, ela vai, enfrenta o problema e volta e continua a vida. Continua no estado que ela estava, né? No ponto o antifrágil, ele volta mais potente, mais forte. Não é? Justamente porque a sociedade pede essa mudança de comportamento. Né? Nós encaramos hoje uma situação de mundo que a gente jamais pensou que fosse, né? Fosse viver, né? Fosse viver. A gente leu em livros, né, situações parecidas com essa lá no passado. Sim. Mas a gente achou que com toda a tecnologia, com toda a informação, que não passaríamos por isso. Isso mostra como a gente ainda é muito frágil, né? Muito... E também, Rô, eu acho que nós viemos... Principalmente a academia, ela trouxe para a gente muita exigência técnica. As empresas colocavam muitas responsabilidades no quesito técnico, né? De você realizar muito bem uma tarefa, de você aprender rapidamente e esqueceu-se do humano, né? Então, o humano é emoção, e emoção é sensibilidade. Não tem, na verdade, a emoção, ela vem, né? Na verdade, a emoção, ela é fisiológica. E aí, quando ela passa aqui pelo processo cerebral, ela vai se tornar um sentimento. Né? Então, por isso que a emoção no processo da sensibilidade, no caso da sensibilidade emocional, é muito forte. Né? Então, você tem que nada, né? Ninguém tem que nada, mas nós precisamos aprender a administrar as nossas emoções. Como é que a gente registra um acontecimento? Como é que a gente reage a esse acontecimento? Sem sofrimento, né? Porque a sensibilidade, ela pode te trazer coisas infinitamente maravilhosas, mas ela pode também te trazer algumas dores, né? Sim, se você não tiver, no caso com o emocional aí equilibrado, você vai ou então você vai pro oposto, porque há pessoas que elas se defendem com a insensibilidade. Sim, porque é uma forma de atacar, né? Você se coloca uma casca. Sim. E aí nada me abala, nada me atinge, e aí com essa casca isso não se refere a mim, né? E aí ele camufla um turbilhão de sentimentos e se mostra uma pessoa que realmente está ali inabalável diante de toda a situação. A história da empatia, né? Que a gente volta aí para educação emocional. Sim, sem dúvida. A gente volta para esse mesmo ponto. Educação emocional é vida. É vida. Com certeza, se a gente conseguir aprender, né, a lidar, todos nós estamos aí. É um ganho infinito. Todos os dias,
É um autoquestionamento de sensações, de sentimento. Por que que eu reajo desse jeito? Por que que eu reajo daquele jeito? E aí eu me questiono. E essa coisa da sensibilidade, né? De você não se colocar no lugar do outro, porque é humanamente impossível. A gente não está dentro do outro. Acho que é ter o Pra olhar saber. do outro, né? Não sei nem se ter o olhar, é a gente ter um olhar maior, mais abrangente, de entendimento. Não, porque não dá pra você se colocar no lugar do outro. Não, É na humanamente verdade, possível, não, na verdade porque não é, você não consegue entrar dentro da pessoa. É justamente isso. Eu acho que quando você olha com os olhos do outro, o olhar do outro, você consegue ver a situação da maneira com que a pessoa está olhando. Você não está dentro dela, mas você consegue Eu sei, entendi. num ato generoso. Sim. Como será que a Rosana está enxergando a situação? Porque eu Aí enxergo sim. de uma maneira Isso, e porque você enxerga de outra. é subjetivo. E quem tá dentro do problema Exato. enxerga muito mais potencializado. Então a empatia, ela eu vejo assim, até como a arte de você tomar posse de duas opiniões. Tomar posse no sentido de qual é o caminho. Vamos observar, Exatamente. né? Eu tô sentindo tal coisa, eu tenho esse sentimento, tô com essa sensibilidade aqui que tá em mim, mas até onde eu não tô exacerbando? Sim. Até onde eu não tô extrapolando? Deixa eu chamar alguém, uma opinião de outra pessoa que tem uma outra visão. É sempre legal uma pessoa que a gente possa confiar e dar esse palpite, né? Essa outra linha de pensamento. A sensibilidade, ela te permite isso. Quando você aguça a sua percepção e a sua sensibilidade, você vai muito além do que os olhos podem ver. Sim. É como se imagina se você trabalhasse numa agência de turismo e você recebesse pessoas diante da sua mesa que vão comprar passagens aéreas e viagens para realizar sonhos, para férias. Qual é o estado emocional e de humor dessas pessoas que vêm até você? Né? Então você tem um atendimento muito tranquilo, na maioria das vezes, ok? Agora você imagina você recepcionista de um pronto-socorro. Aí a pessoa precisa estar aí, tem um treinamento muito sensibilidade, grande. E é muito treinamento de humanização, né? Porque... Exato. Então quando você... É nesse ponto que a sensibilidade, ela nos ajuda a administrar as situações de uma maneira humana. Tem um olhar mais direcionado, né? Sim, porque eu posso ser recepcionista, atendente de um pronto-socorro e ter de atender uma mãe com uma criança em estado febril no colo e informar a ela que o convênio dela não é mais atendido naquele PS. Então, de que maneira eu vou usar a sensibilidade para administrar esse momento cruel, aí é usar o amor, né? Exatamente. Usar a amorosidade. E só usa amorosidade se você é sensível. Você tem. E ele tem essa coisa da sensibilidade também, que no dicionário tá da obra de arte, né? Você olhar um quadro e conseguir captar a sensibilidade do autor, né? No caso do pintor. Uma poesia, você tá com uma poesia na mão e você consegue ler essa poesia e captar aquilo que o escritor, que o poeta, né, que o eu lírico quis passar, captar, mas aí é só mesmo a gente ter essa sensibilidade, esse olhar de amorosidade. E de permissão, né? De permissão. Porque eu lembro que eu amo a arte de todas as formas, mas o meu entendimento de arte explodiu dentro de mim quando me vi diante do Portal do Inferno do Rodin. Para quem não conhece, vale a pena puxar ali no Google a imagem. Ele forja no ferro, é uma porta gigantesca, onde ele forja no ferro o sentimento humano. É doido. Você fala, como é que você viu o desespero? Porque ele retrata a porta do inferno mesmo. Então, pessoas entrando no inferno e aquele semblante de pavor, de medo, de pânico, que é isso, forjado né? no ferro. Aí você fala, meu Deus! Doido. Mas assim, né? Mas
Michelangelo, que sim. fizeram obras de mármore, né? Ficaram ali e de uma beleza, e ele fala, né? Michelangelo, não, a imagem já estava lá, eu só fiz a imagem aparecer. Mas é inspiração, né? Né? A Pietà, Inspiração. né? A Pietà é uma coisa A Vênus de Milo, maravilhosa. que ele quebrou o Vênus de braço, porque ela Milo. ficou tão perfeita que ele não acreditou que ele tivesse feito aquilo. Então é muito doido, né? Mas aí com a gente, né? Como nós, meros espectadores de toda essa obra de arte, como é que a gente consegue captar essa essência de sentimentalismo, de verdade, de emoção? É com a nossa sensibilidade mais aflorada. E como é que a gente consegue desenvolver isso aqui? Né? Como é que a gente desenvolve essa coisa da sensibilidade, ser mais sensível, ter mais empatia, ter mais amorosidade? Então, eu penso de novo e perdão se eu vou ser repetitiva. Vamos ver o que ela vai falar, vamos ver se é a mesma coisa que eu penso. Mas eu digo que assim, eu só consigo ser sensível e usar a sensibilidade, a flor da pele e perceber o que está acontecendo no meu entorno quando eu deixo de pensar no meu umbigo. Eu ia dizer autoconhecimento. Na verdade, além, né? Ou seja, o autoconhecimento está englobando tudo aí, né? Sim. Como é que eu deixo de pensar no meu umbigo? Quando eu sei me conheço. Quando eu sei as minhas fraquezas e as quando minhas eu forças. me conheço, eu acho assim, Rô. Quando a gente se conhece, a gente se permite conhecer o outro. A gente está aberto para o outro, para o novo, porque a gente sente nós mais passamos seguro, pelo né? processo. E a gente passa pelo processo do autoconhecimento. Exato. Então a gente Exato. sabe dos nossos Exato. pontos, né? O que é bom, o que não é. E aí fica fácil você olhar o outro. A gente já falou isso em algum momento aqui, em alguma das conversas que a gente teve no Palavreando, que exatamente quando você tem informação plena de quem você é, aonde é que você pisa na bola e por que é que você pisa na bola, Boa. né? Aí você consegue entender o outro, que está pisando de alguma forma também na bola, talvez de outra forma, mas você consegue entender por quê? Porque você conhece a sua fraqueza. Porque eu acho que para existir sensibilidade, eu vou viajar aqui longe. Viaja? Manda. Mas a sensibilidade precisa ter dois elementos. Você e a sua intuição, você e a sua percepção, você e o outro, você e o contexto, você e o calor, você então, mas e o sempre frio. você. Exatamente. Então é sempre partindo daqui. de mim. Partindo daqui, partindo exatamente. do meu interior. Exato. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui? Qual é a minha busca? E aí, Rô, o autoconhecimento coroa o que nós estamos falando, justamente porque o autoconhecimento te permite olhar para fora. Te permite porque usar... é daqui para lá. Exatamente. Usar a percepção, olhar para o outro, olhar de maneira amorosa para o outro, é puro sentimento. É puro sentimento, Né? é sensibilidade. É você extravasar o sentimento. Então, mas a gente tem que ter essa capacidade de olhar, né? Sim. De sentir comigo, né? Eu sentir comigo essa sensibilidade. Sim. Para que eu consiga jogar isso pro mundo. Não é? E é bem interessante quando você lida bem com a sensibilidade. Sabe aquela história assim de falar, Rô, tá tudo bem? E você diz, tá tudo bem. Eu falo, tá mesmo? É incrível o quanto isso acontece. Quando nós permitimos que a sensibilidade trabalhe a favor. Porque a gente, você no começo, né, a gente bota a casca. Exato. E não deixa ninguém chegar perto. Você tá se remoendo por dentro. Exato. Teu mundo, a tua vida íntima, né? Vida íntima que eu digo, vida interior, a vida na sua casa. Tá um negócio enlouquecedor. A hora que você bota o pé pra fora da rua, você já... Oi, tá tudo bem? Ela responde, tá tudo bem pra todo mundo. Ninguém tem a menor ideia, né, do que tá acontecendo lá. Aí alguém cutuca. Nossa, não, é alguém que te conhece. Alguém que te conhece e fala, opa, você tá rindo demais. Aí olha, tem. O que tá acontecendo? Aí pronto, aí vem o vezes chororô. você fala, é muito comum. É ser vulnerável, né?
se permitir. Se permitir ter vulnerabilidade. Sentir, gente. Porque se permitir sentir. Essa coisa, né? Me veio agora a vulnerabilidade. Eu tenho visto algumas coisas que caem nesse lugar. As pessoas não aceitam ser vulneráveis, porque significa ser sensível demais, ser fraco demais. E na verdade não, eu acho que a vulnerabilidade, quando a gente permite ser vulnerável e confiar, né, naquele que está do nosso lado e para que aquela outra pessoa apoie neste momento vulnerável, eu acho que é tão legal porque você consegue apoio para subir, para dar mais um passo. Agora, se você esconde essa vulnerabilidade, quem é que vai te dar o apoio para você dar o passo para cima? Sim. Subir mais um degrauzinho. Né? Então, vamos ser subir mais um degrau, chegar ao ponto, né, Rô? A gente não fala muito de religião, mas a sensibilidade espiritualizada. Meu Deus! Tanto é que, né, eu digo, tá com a sensibilidade aflorada no sentido de estar captando, seja lá a religião que você siga, mas está captando o plano superior. Informações que o plano superior está te mandando. Sejam os santos, se você acredita nele, seja Deus propriamente dito, seja Jesus, sejam os espíritos de luz, cada um com a sua crença. Mas que há um diálogo né, Rô? Há um diálogo e a gente vê isso em, pelo menos nas religiões que eu conheço, cada um dá outro nome, outra nominação, mas fala, eu recebi Deus está falando Deus está falando comigo, eu sonhei, eu recebi uma informação que apareceu do nada, enfim, o plano, eu digo que o plano superior, eu digo que os espíritos amigos, espíritos de luz estão me dando essa condição de. Mas por quê? Porque eu estou aberta, eu estou sensível, né, a isso, eu tenho esta sensibilidade que veio de algum lugar, não sei, mas eu e todos nós temos. Eu acho que a diferença é aonde está o seu olhar. Assim. Então, não é que existem pessoas mais especiais que as outras. Ele consegue ouvir Deus falando com ele. Ele consegue ouvir ou ele se deu permissão para? Né? Ele teve esse olhar. Então, ele teve esse olhar de sensibilidade para falar, não, existe um plano ali e eu quero estar em contato com ele, então eu vou estar atento para ouvir. Se me mandar, eu tô pegando, porque se tá vindo lá do plano superior é coisa boa. Né? Então eu acho que essa sensibilidade não é que uma pessoa foi escolhida. Ela estava pronta, ela estava aberta para poder receber. Estar pronto para ser sensível. E estar pronto no sentido de que quando você se abre para a sensibilidade, você se permite sentir. E sentimento é característica humana. Só nós temos. Então. Os bichos, os petzinhos amorosos, eles têm a emoção, que é o processo físico. Mas o processo do sentimento em si, não, porque eles não têm um cérebro com capacidade para processar ideias. Não, processar ideias, segurar o pensamento, então ele não consegue ter esse sentimento. Ele tem emoção, tem instinto, né? Mas enfim. Instinto. Sensibilidade. É isso. É isso aí? É isso. Então, é isso e muito mais, mas nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou, por hoje só. Nada, a gente não quer passar muito do nosso tempo, não por nossa causa, mas para que vocês fiquem confortáveis para poder ouvir aqui as duas maluquinhas falando sobre assuntos que às vezes dominam, às vezes é por pura intuição, por pura
sensibilidade. Então a gente espera vocês no próximo episódio. Assistam, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Fala pros amigos. Você tá gostando? Conta pros amigos. Eu tenho 2 doidas lá que fica palavrinhando, sem roteiro, sem nada. Elas pegam a palavra e começam a viajar. Nosso roteiro é a vida, a observação de mundo, o contato com pessoas. É isso aí. Tá bom? Esperamos vocês no próximo episódio. Beijo.